Bom dia, alunos. Hoje nós vamos ver o grupo das aves, assunto que vocês encontrarão nas páginas 594 a 596 do seu livro-texto. Bem, esse slide ilustra o provável cladograma que atualmente os cientistas usam para explicar o surgimento dos tetrápodos, peixes originando anfíbios, originando répteis e originando aves e mamíferos. As aves têm um ancestral comum com os répteis atuais, derivados dos dinossauros terópodas. A espécie Archaeopteryx litográfica é a ave mais antiga conhecida, tendo vivido em ilhas de desertos tropicais, onde agora é a Alemanha, há 150 milhões de anos. Nas ilhas em que os fósseis foram encontrados, descobriram fósseis de pequenos terópodos que eram muito parecidos com o Archaeopteryx. Por mais de um século, ninguém entendia as aves dinossauros com cauda óssea, dentes e asas fracas, mas desde 1990, novas aves primitivas foram encontradas na China e também na Espanha. O principal problema de registros fósseis de aves é a presença de ossos pneumáticos, que veremos já, e o habitat aéreo, que ajuda na dispersão dos restos mortais. Uma das descobertas mais marcantes a respeito da evolução das aves aconteceu em 1996, quando foi registrada a primeira ocorrência de dinossauros com penas. A teoria mais aceita atualmente é que as aves constituem um grupo monofilético de tetrápodos que apresentam como grupo irmão alguns dinossauros coelossauros. Atualmente se conhece várias espécies de coelossauros que apresentam estruturas semelhantes às penas e que ajudam a confirmar a teoria da evolução das aves a partir desse grupo de dinossauros. Entretanto, estudos comprovam que inicialmente essas estruturas não eram usadas para o voo, surgindo bem antes do desenvolvimento dessa capacidade. Alguns pesquisadores sugerem que elas podem ter sido usadas inicialmente para interação social. Como eu falei, a ave mais antiga que se tem registro é o Archaeopteryx, que foi extinto há mais ou menos 150 milhões de anos no final do período Jurássico. Esse gênero possuía um arranjo de penas bem semelhante ao das aves atuais adaptadas ao voo. Provavelmente esse animal pegava voo correndo e batendo suas asas, comportamento visualizado em espécies atuais também. Porém, ainda há controvérsias a respeito da classificação do Archaeopteryx como sendo a primeira ave ou não. Segundo alguns pesquisadores, o Archaeopteryx seria apenas um outro dinossauro com penas. Esse é um problema clássico na paleontologia, uma vez que os estudos são baseados em registros fósseis que normalmente são encontrados incompletos. Sendo assim, é fundamental que estudos na área continuem sendo feitos para que conclusões definitivas sejam alcançadas. Dentre as semelhanças entre o grupo dinossauro e aves, podemos destacar o pescoço alongado e imóvel, presença de 3 dedos dos pés voltados para frente e um voltado para trás, e ossos pneumáticos. Além disso, a presença do conhecido osso da sorte, que é a fusão do osso externo, são características compartilhadas entre aves e esse grupo específico de tetrápodos. Como vocês viram, enquanto os répteis têm suas características relacionadas à conquista do ambiente terrestre, as aves têm suas características relacionadas à conquista do ambiente aéreo. A primeira característica que vamos ver é o corpo aerodinâmico. A mecânica de voo é um assunto complicado que se relaciona com a aerodinâmica e, como tal, tem sido objeto de considerável estudo nos últimos anos. Os mesmos princípios usados na aviação aplicam-se ao voo das aves. As asas de uma ave e de um avião são, de certa maneira, comparáveis. Ambas são aerodinâmicas de maneiras a reduzir a resistência do ar
e ambas possuem um abaulamento com a superfície dorsal convexa, de maneira que a pressão inferior exceda a superior. Relacionando pressão com velocidade, vemos que quanto maior a velocidade do ar, menor será a pressão e vice-versa. Vamos explicar mais detalhadamente este fato já já. A pena é o principal fator para as aves voarem. Como eu falei, as aves são aerodinâmicas e proporcionalmente leves em virtude da estrutura do esqueleto e da presença de numerosas câmaras de ar em várias regiões do corpo. A musculatura peitoral, que fornece a força motriz para as asas, é bastante desenvolvida e o sistema respiratório atinge um alto grau de eficiência no que se refere à rapidez, troca de gases e à refrigeração. Estudos experimentais recentes demonstram que as penas peitorais servem como importante órgão para a percepção de correntes de ar. As aves como estas, com essas penas imobilizadas, mostram um aumento no número de batimentos das asas por segundo. Aparentemente, essas penas, quando livres, em associação com os músculos, com mecanismos receptores em suas bases, funcionam como órgãos para a percepção de correntes de ar necessárias para um voo eficiente. Muito além de serem lindas, as penas têm função de auxiliar no voo, de controlar a temperatura e também de hidratação, e também atuam na camuflagem e na reprodução. As penas são formações epidérmicas. Elas se formam no interior de folículos de maneira similar aos pelos dos mamíferos. Nos folículos das penas, porém, não há glândulas sebáceas como nos folículos pilosos. Elas têm a função de proteção do corpo contra choques mecânicos também. As penas são constituídas em um eixo central, chamado de raquis, da qual partem de forma oblíqua filamentos denominados barbas, que são o suporte de filamentos ainda mais finos, as bárbulas. Essas se prendem umas às outras por meio de pequenos ganchos, formando uma superfície contínua que protege a pele e que, no caso das penas das asas, dá sustentação ao voo. Os pássaros passam boa parte do seu tempo alisando cuidadosamente as penas com um bico, procedimento que vai alinhando as bárbulas e encaixando os ganchos entre elas. De uma maneira geral, os ornitólogos costumam dividir essas estruturas em 5. As penas de contorno, que revestem o corpo do animal e auxiliam no voo. As semiplumas, que apresentam uma estrutura intermediária entre as penas de contorno e as penas conhecidas como plumas, e têm importante papel de isolante térmico. As plumas comuns em filhotes, que têm papel de isolamento térmico também. As cerdas, que ajudam a proteger a ave contra partículas estranhas que possam entrar nas narinas e nos olhos, além de funcionarem como órgãos sensoriais. Nem todo o corpo da ave é coberto por penas. As áreas onde as penas estão ausentes são chamadas de aptérias, e aquelas regiões onde as penas estão presentes são chamadas de ptérilas. Agora vamos entender o voo das aves. O voo das aves é bem mais complexo que o voo dos aviões, mas ambos se baseiam no mesmo princípio da lei física de Bernoulli. Essa lei diz que existe uma relação entre a pressão e a velocidade das correntes fluídas, ou seja, de líquidos e de gases. Então, suponha que as correntes de vento estão passando sobre a superfície da asa de um avião. Como a asa é abaulada na superfície de cima, é maior do que a superfície de baixo, certo? Então, a corrente de vento desliza mais rapidamente na parte de cima do que na parte de baixo. Segundo essa lei, a região de menor velocidade da corrente, ou seja, embaixo da asa, a pressão será maior do que sobre a asa.
Como resultado, sob as asas haverá uma força resultante de ascensão de baixo para cima, superando o próprio peso do avião. É dessa forma que o avião fica suspenso no ar, mas para que a força de ascensão seja criada, é necessário corrente de ar na superfície do avião. E é por isso, para decolar, o avião corre na pista impulsionado pelos motores. A lei de Bernoulli entra em ação e o avião sobe. Aviões e aves voadoras possuem asas abauladas e levemente inclinadas. O grau de inclinação, chamado de ângulo de ataque, determina maior sustentação e maior força de resistência do ar, diminuindo a velocidade do avião ou da ave. Para que o avião não entre em stall, o ângulo de ataque da asa precisa ficar numa posição que não crie uma resistência demasiada do ar. A forma de evitar isso são as aletas, que criam fendas e aumentam a velocidade do ar sobre as asas, garantindo maior poder de ascensão. As aves são animais endotérmicos, isso é, eles usam a energia do seu metabolismo sob a forma de calor para manter a temperatura do corpo constante. E haja energia, viu? Pois geralmente tem a temperatura corporal bem elevada, que pode variar em torno de 39 a 42 graus Celsius. As penas formam um mecanismo de proteção contra diferenças climáticas. É uma forma das asas regularem a temperatura quando o exterior está desfavorável. Você provavelmente já viu uma ave eriçando suas penas como se estivessem infladas durante um dia frio, né? Pois esse comportamento ajuda a manter a temperatura do corpo constante. Ao fazer isso, se cria uma camada de ar entre a pele e a plumagem, formando um poderoso isolante térmico. No calor, por outro lado, as penas ficam próximas do corpo da ave e esse isolamento diminui, deixando a ave mais fresca. Por isso, quando se fala, eu como igual um passarinho, prepare-se, porque a pessoa come muito, porque grande parte do alimento da ave é consumido para gastar sob a forma de manter a temperatura tão alta. Mas como é que a ave decola? No caso dos motores propulsores, são os músculos do peito responsáveis pelo batimento das asas. A ave cria a força de ascensão durante o ciclo de bater de asas, mais especificamente quando as asas baixam. Quanto mais bate as asas, mais sobe. Há aves que, ao invés de bater as asas, decolam de pontos altos, lançam-se de penhascos, de galhos, de árvores, etc. E batem as asas apenas algumas vezes para manter a altura. O batimento das asas gasta muita energia e seria vantajoso se existisse um mecanismo para a sua economia. Uma estratégia que ajuda muito para a sua economia e ter um corpo aerodinâmico, ou seja, uma superfície corporal que cause o menor atrito possível com o ar. A outra estratégia seria manter-se no ar sem bater muito as asas e aproveitar as correntes de ar. Cada ave possui estilos de voos conforme os seus habitats. Vamos ver os principais. O primeiro é o voo batido, que é típico de aves que têm asas curtas em relação ao corpo, como, por exemplo, o beija-flor, cujas asas nunca param de bater. O segundo tipo é um voo batido alternado com o planeio. As aves que pesam mais de 140 gramas alternam o batimento para ganhar altitude e o planeio. Há dois estilos, bater as asas e depois fechá-las bem rápido ao corpo, como o pica-pau, ou mantê-las abertas, como o pombo. O terceiro voo é o planado. As aves que precisam ganhar grandes altitudes gastariam muita energia se tivesse que bater as asas constantemente, especialmente se são pesadas como o urubu. Há dois tipos de voo planado. O voo planado térmico,
em que elas usam as correntes térmicas ascendentes para subirem, deixando as asas abertas e fazendo manobras para não saírem da bolha de ar quente. Certamente vocês já viram bandos de urubus voando em círculos, e o voo planado dinâmico, praticado por aves marinhas como a gaivota, que tem asas bem longas e estreitas. Ficar parado no ar pode ser conseguido de duas maneiras diferentes: batendo as asas rapidamente, como o beija-flor, ou aproveitando a corrente de vento, ficando com as asas abertas, como o quenstrel. Outras características relacionadas ao voo são um cerebelo muito desenvolvido, que é muito importante para a orientação, o osso externo com quilha, que está presente nas aves carenadas e não nas aves ratitas, os ossos ocos, os sacos aéreos e uma membrana nictante nos olhos. Sobre isso falaremos mais tarde. Vamos falar agora sobre a fisiologia das aves. Bem, já falamos sobre as penas, certo? Que cobrem o corpo das aves e desempenham as funções do voo, de isolamento térmico, de proteção, de impermeabilização do corpo e também de atrativo sexual. Mas como essas penas se mantêm sequinhas? Isso acontece graças a uma glândula denominada glândula uropigiana. A lubrificação das penas é importante para manter a impermeabilização do corpo e é feita graças à secreção gordurosa dessa glândula, que é localizada na parte superior da cauda. Aves aquáticas, como os patos, por exemplo, levam constantemente o bico à glândula, colhendo a secreção gordurosa e espalhando-a sobre as penas para impermeabilizá-las. Além disso, essa gordura também auxilia na hidratação do bico das aves, evitando que ele fique quebradiço. Vejam agora o esqueleto das aves e a localização, por exemplo, da glândula uropigiana, aqui na cauda, e o osso externo. Atenção, que é externo com S, porque se eu falasse osso externo, escrevesse com X, seria um osso fora do corpo, né? Que seria um absurdo. O osso externo tem uma quilha, também chamada de carena, que corta o ar e onde se fixa a musculatura peitoral. As aves que não voam, as chamadas ratitas, não têm quilha. Os ossos das aves são ocos e por isso são chamados de ossos pneumáticos. São ossos finos e leves e não maciços, que unem-se a sacos aéreos, que são bolsas que saem dos pulmões com a função de diminuir a densidade do animal, facilitando assim o voo e também a natação. Certamente vocês sabem que nunca devemos dar um ossinho de galinha para os nossos pets, não é? Agora vocês já sabem o motivo. Os ossos da galinha são frágeis e facilmente seriam quebrados pelos dentes dos cachorros e gatos e poderiam se tornar bem perigosos e levar até a morte do seu animal se eles forem engolidos. As aves não têm dentes. Essa é uma outra adaptação para diminuir o peso e possibilitar o voo. Por isso, os bicos das diferentes espécies de aves são diferentes e relacionados à obtenção do alimento. Aves que se alimentam de sementes duras, por exemplo, têm bicos resistentes como o tucano. Já o beija-flor, que se alimenta de néctar, tem um bico bem delicado, e aves que se alimentam na água têm um tipo de bico que meio que segura os peixes e deixam a água escorrer pela lateral. Essas características foram estudadas por Charles Darwin nas Ilhas Galápagos e serviram de bases para suas teorias da evolução. As aves podem ser herbívoras, carnívoras ou onívoras. A estrutura do tubo digestório varia de acordo com a dieta alimentar. As aves herbívoras, por exemplo, têm uma região bem dilatada do esôfago, o papo, especializado em armazenar o alimento, constituído principalmente por grãos e partes vegetais duras.
além de ser uma adaptação à segurança, porque permite que o animal armazene rapidamente o alimento para digeri-lo depois, em lugar seguro. O papo também umedece o alimento, tornando-o mais macio. O estômago é dividido em duas partes, o proventrículo e a moela. No proventrículo, o alimento é misturado às enzimas digestórias, passando em seguida para a moela. A moela apresenta paredes grossas e musculares, capazes de triturar o alimento, facilitando a ação das enzimas. Assim, enquanto o proventrículo atua como um estômago químico, a moela atua como um estômago mecânico. Muitas aves herbívoras engolem propositadamente pequenas pedras que auxiliam na trituração do alimento na moela. Do ponto de vista funcional, essas pedrinhas são equivalentes aos dentes que as aves atualmente não têm. Aves carnívoras não têm papo, ou este é bem pouco desenvolvido e sua moela é geralmente pouco musculosa. O intestino das aves se abre na cloaca, onde também desembocam os condutores do sistema excretor e também do sistema reprodutor. As aves respiram por meio de pulmões que apresentam estrutura diferente de outros vertebrados. Os pulmões das aves consistem em finíssimos tubos chamados de parabrônquios, que se dispõem paralelamente entre si. A parede desses tubos é irrigada por grande quantidade de capilares sanguíneos que possibilitam as trocas gasosas entre o sangue e o ar inalado. Dos pulmões partem bolsas chamadas de sacos aéreos, penetrando inclusive em alguns ossos. As aves fazem 2 ciclos de inspiração e de expiração para ventilar os pulmões. Na primeira inspiração, o ar vai diretamente para os sacos aéreos posteriores. Na expiração subsequente, esse ar passa para os pulmões e permanece por algum tempo nos parabrônquios, onde ocorrem as trocas gasosas com o sangue. Na segunda inspiração, o ar que estava nos pulmões passa para os sacos aéreos anteriores, de onde é expelido para o exterior na expiração seguinte. O coração das aves, como o dos mamíferos, tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, completamente separadas essas câmaras. A circulação é dupla e não há mistura de sangue venoso e arterial. O sangue venoso proveniente dos tecidos chega ao coração pelas veias, penetrando no átrio direito. Ao mesmo tempo, o sangue arterial proveniente dos pulmões penetra no átrio esquerdo. Aí, a contração simultânea dos átrios manda o sangue para os ventrículos. Átrio direito para o ventrículo direito e átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. A artéria ligada ao ventrículo direito conduz sangue venoso aos pulmões e ela é denominada artéria pulmonar. E a aorta sai do ventrículo direito, enviando sangue arterial para todo o corpo da ave. Então, a circulação é fechada, o sangue só circula dentro de vasos e órgãos. Ela é dupla, porque passa 2 vezes pelo coração, e é completa, porque o sangue arterial não se mistura ao sangue venoso. A principal excreta nitrogenada, excretada pelas aves, é o ácido úrico, que é removido do sangue pelos rins e conduzido à cloaca pelos ureteres. Na cloaca, a maior parte da água contida na urina é reabsorvida e o ácido úrico altamente concentrado adquire cor esbranquiçada e consistência pastosa e é eliminado juntamente com as fezes, como nos répteis. E é por isso que a urina das aves pode manchar a pintura do seu carro, porque é um ácido e deve ser limpo quando, por acaso, sujarem o capô do seu carro. Aves que vivem próximas do mar ingerem peixe e água do mar constantemente, incorporando sal em excesso. E esse deve ser excretado pela glândula de sal que se abre perto dos olhos. As aves não têm bexiga urinária, que é outra adaptação para diminuir seu peso e facilitar o voo.
As aves são animais inteligentes e têm comportamentos elaborados. Isso está relacionado com a estrutura de seu encéfalo mais desenvolvido que dos répteis. A visão é muito boa e sua audição também, o que possibilita a comunicação por meio de sons. Algumas aves, por exemplo, o urubu, têm um olfato muito bom. Muitas espécies têm grande capacidade de orientação e efetuam migrações de dezenas de milhares de quilômetros para desviar-se da rota, sem desviar-se da rota percorrida por anos. Algumas aves quase sempre voam sozinhas, mas outras voam em grupos ou em bandos de vários tipos. Os bandos podem ter vários tipos de formações em linha, simples ou composta, como nos pelicanos, patos e gansos, ou várias formações como os pombos. A formação de bandos pode ter relacionamento a vários fatores. Geralmente são formadas para proteção contra predadores, fornecendo detecção visual maior e confundindo o inimigo ao se dispersarem, sendo que a chance de ser predado diminui. Temos então as aves ratitas, que não têm externa conquilha e asas atrofiadas, um exemplo é a ema e o avestruz, e as aves carenadas, que têm externo conquilha e asas desenvolvidas, e são as aves que voam, exemplo arara, o tucano, beija-flor e etc. Os galos e as galinhas também são carenadas e podem alçar pequenos voos. Aqui outros exemplos como o urubu, o canário e também o pinguim, que não voa, mas nada, e são carenadas. A quilha não corta o ar nesse caso, mas corta a água. Aqui são aves ratitas, o avestruz, a ema, o kiwi da Nova Zelândia, e são aves mais feinhas, né? Esse casuar na Austrália diz que é uma ave muito agressiva. Vamos falar finalmente da reprodução das aves. São animais dioicos e ovíparos. Em todas as espécies ocorre a cópula e a fecundação é interna, apesar da maioria não possuir pênis e a transferência de espermatozoide ocorrer por justaposição das cloacas. Os ovos são eliminados pela cloaca e precisam ser chocados para que o embrião se desenvolva. A maioria tem dimorfismo sexual, sendo os machos mais vistosos, exatamente para atrair a fêmea. Em diversas espécies, os machos delimitam o território de procriação, garantindo assim o direito de copular com as fêmeas que estão presentes. Um macho defende vigorosamente seu território da invasão de outro macho da mesma espécie, geralmente pelo canto ou pela exibição da sua plumagem. Porém, eventualmente pode haver luta física entre os machos pela disputa do território. O ovo amniótico que vimos nos répteis está presente também nas aves. Vejam as partes e as funções. Então vamos ver a câmara de ar, que é uma reserva de ar, não é? De oxigênio e gás carbônico, que ocorre, as trocas que ocorrem entre a casca porosa e o meio externo. O alantoide é onde eles guardam ácido úrico, o âmnio protege o embrião, o córeo possibilita as trocas gasosas, o saco vitelínico e é onde se guarda o alimento do embrião, e não se esqueçam que o líquido amniótico protege o futuro animalzinho. E essa bolinha aqui, bem no meio aqui do embrião, o que que é? Isso é o disco germinativo. É isso que vai originar o novo animal. No ovo de galinha que comemos, não houve desenvolvimento do embrião, porque o ovo não foi galado, isso é, não houve a cópula da galinha com o galo. Então, na realidade, deveríamos chamar esse alimento de ovócito e não de ovo, né? Vejam aqui a diferença entre a fêmea tão sem graça
E o macho maravilhoso, incrível, né? Vamos ver algumas curiosidades. As aves geralmente voam menos de 150 metros, exceto durante as migrações. Somente algumas aves, como os abutres, podem ir até 30 metros de altitude para procurar comida. Alguns gansos da Ásia atravessam os Himalaias a 900 metros de altitude. A velocidade média é de 30 a 50 km por hora, contudo, quando necessário, os patos podem voar a 100 km por hora e os falcões peregrinos podem chegar a 320 km por hora. E, por fim, vamos separar dois termos que são erroneamente usados como sinônimos: aves e pássaros. Aves são o grupo que estamos estudando, a classe aves, e pássaros são somente as aves pertencentes à ordem Passeriformes, que é o maior grupo que se destaca por englobar o maior número de espécies da classe das aves. Entre as características dos representantes dos Passeriformes destaca-se a capacidade de cantar. Então, agora vocês não podem mais confundir, ok? Ave é ave e pássaro é pássaro. Todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro. Bem, alunos, por hoje é só. Ficamos por aqui e até a próxima.